O jogo de hoje era para dar chance a bons valores que estão disponíveis pra gente lá em Melwood. E eu vou te dizer uma coisa, passamos para a próxima fase da Carabao Cup e a base vem forte. Fala caminhantes, aqui é o Nilo Santos, é um prazer ter você aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre o pós-jogo de Liverpool 2, MK Dons 0, válido pela terceira fase da Carabao Cup. A gente passou de fase, o jogo foi lá no MK Stadium para um público de 28.251 pessoas, recorde de público lá no estádio deles. O árbitro da partida foi o Oliver Langford e ele não aplicou nenhum cartão amarelo, foi um jogo extremamente leal. Agora, sobre os 11 iniciais da partida, eu vou deixar aqui do lado os 11 iniciais do MK Dons. Não vou me aprofundar muito, não vou ficar falando muito sobre o time deles, porque é um time de terceira divisão, não venha muito ao caso aqui, apenas pena aqui do goleirão Moore, que foi o que entregou o primeiro gol pro Milner ali num chute que ele levou um frango assim absurdo. Outra coisa que a gente pode dizer é que o Boateng, que estava na reserva, entrou e fez um salseiro, quase que nos causou problemas no segundo tempo. Mas vamos falar sobre o Liverpool, a escalação que a gente precisava, a gente queria muitos minutos para jovens valores disponíveis no nosso elenco. Começando pelo goleiro Kelleher no gol, ótimas jogadas, boas defesas, defesas em reflexo, aquela que ele fez com a perna ali numa cabeçada a queima-roupa, ótima saída com os pés, algo que me surpreendeu, ele saía muito tranquilamente com a bola, passes precisos, sem afobar, lançando também quando necessário. Na lateral direita nós tivemos o Haver, que teve uma partida um pouco instável, um pouco inseguro na defesa. No ataque ele também desperdiçou alguns bons ataques em profundidade, que ele recebia a bola ali com a possibilidade de estar na linha de fundo, mas ele foi premiado com um gol, o segundo gol do Liverpool foi dele, no qual ele emulou muito bem a ideia do Arnold, que apoia muito na frente, e isso foi uma coisa muito legal, nós vamos falar daqui a pouco. A dupla de zaga é um pouco conhecida, Gomes e Lovren. Lovren teve alguns momentos ali instáveis, aquele Deus nos acuda que ele sempre nos proporciona a cada jogo. Na lateral esquerda, o homem da partida, aquele que teve o toque de experiência, James Milner, jogou demais, atacando, muito ofensivo, também emulando um pouco a ideia do Robertson, que apoia muito, apareceu para fazer o gol, claro, num lance assim fortuito, né, um lance de uma falha do goleiro Moore, do goleiro do MK Dons, mas ainda assim ele também deu assistência pro gol do Haver, um cruzamento sensacional, então muito bom o jogo do Milner. O meio-campo foi formado por Oxlade-Chamberlain, Lallana e Keita. Ótima notícia aí o Keita voltando, ainda sentindo falta de ritmo, ainda sentindo uma falta de entrosamento. Aliás, isso foi um ponto comum para o time inteiro, né? Um time inteiro renovado, então a falta de entrosamento foi algo comum. Mas o Keita, a gente via que ele estava um pouquinho abaixo ainda do ritmo, tentou alguns chutes, teve alguma movimentação, mas o que fica de bom é a boa notícia do Keita de volta para compor o nosso elenco. Sobre o Lallana, eu vou falar um pouquinho mais à frente. E na frente nós tivemos 3 jovens valores, eu fiquei assim maravilhado com a ideia do Klopp de colocar 3 meninos na frente. O primeiro deles que eu vou falar é o Harvey Elliott, para mim o destaque entre os mais novos. Ele driblou, ele cruzou, ele fez ultrapassagens, triangulações, chutou a gol. Assim, uma partida exemplar para uma estreia, né, pelo Liverpool no time principal. Assim, eu gostei muito do Elliott, eu espero muito dele daqui para frente, é a personificação do que eu disse lá atrás, que a base vem forte. Além dele teve o Curtis Jones, que recebeu algumas chances na última temporada com o Klopp, mas nesse jogo ele teve um pouco mais de liberdade para fazer o jogo dele, fazer as suas triangulações com o Milner e o Keita, chutar a gol, tentar alguns dribles ali também. Não teve tanto sucesso e tanto destaque quanto o Elliott, mas mesmo assim fez uma boa partida e também um ótimo valor, até com um pouquinho mais de experiência no time principal que o Elliott. E o último deles, que é um dos que eu mais esperava nesse jogo e que mais espero como prospecto daqui pra frente, foi o Brewster, que ele não teve um jogo tão bom, teve assim suas movimentações, teve ali suas chegadas, chegou um pouco atrasado em algumas jogadas, mas eu esperava um pouquinho mais dele, eu esperava um pouquinho mais de movimentação, um pouco mais de aparecer pro jogo. Eu achei ele meio sumido às vezes. Ainda não é o caso de queimá-lo, de falar que sei lá, que não tem esperança, mas a gente espera um pouco mais desse jogador que foi destaque nas categorias de base, inclusive da seleção inglesa. Além desses, o Vandenberg entrou substituindo o Haver já aos 90 minutos, então foi só para ele ter a sua primeira experiência. Teve o Kane também, que substituiu o Oxlade-Chamberlain, que não foi bem discreto,
não teve uma ação tão grande assim no jogo. E o Crivella, que substituiu o Keita, também sem tanta ação, tanta coisa assim, ele um pouquinho mais se movimentando ali mais do que os outros dois que eu citei que entraram no decorrer do jogo, mas sem muito destaque também. Sobre o jogo em si, o que eu tenho a dizer? Foi um domínio absoluto do Liverpool desde o início do jogo, apesar do MK Dons ter as duas primeiras grandes chances, gols feitos, que com um pouquinho mais de capricho, o MK Dons teria 2-0 no início do jogo. Porém, além disso, tinha o Liverpool tentando chegar, fazendo... E uma coisa interessante que eu observei, que o time tinha muitas características do time principal. Claro, sem a mesma precisão, sem a mesma destreza, porém, algumas características marcantes, como aquele trabalho tranquilo ali na frente da área, na frente da retranca, onde toca um pro outro, busca triangulações, busca movimentações. Apesar do que eu disse do Brewster, de estar com pouca movimentação na frente, os outros componentes do ataque ali fizeram uma movimentação muito interessante. O Elliott movimentava-se muito, o Jones também, o Milner chegando para colaborar, o Hever, mesmo com as suas deficiências ali, quebrando alguns ataques, também se apresentava, Oxlade-Chamberlain fazendo ultrapassagens, fazendo infiltrações. Então assim, claro, a porcentagem de acerto das jogadas, as tentativas, foi muito baixa por causa da falta de entrosamento, a falta de costume mesmo de jogar entre si. Mas foi muito legal ver que existe uma filosofia que é válida para todo o elenco. Isso foi o que eu tirei de mais interessante dessa composição do Liverpool. Os laterais atacando muito, emulando o que fazem Robertson e Arnold no time principal. O meio-campo tendo uma movimentação legal ali. E aqui nós temos que agora falar sobre o Lallana. Basicamente, eu não gostei do Lallana nesse jogo, porque o Klopp disse que ele poderia ser um Pirlo, aquele cara que carimba a bola, que organiza, vira a bola para um lado para o outro, faz passes de infiltrações, e não foi isso que eu vi. Eu vi o Lallana, até agradecer aqui uma conversa legal que eu tive lá no Twitter, inclusive foi uma interação muito legal com o João, que ele me expôs o seguinte, que o papel do Lallana hoje basicamente foi o mesmo papel do Fabinho. E se for pensar, realmente foi. Destruir as jogadas, acionar ali os outros companheiros de meio de campo para que jogadas de ataque fossem feitas. Ok, mas não é o que eu, Nilo, espero do Lallana. Infelizmente, eu espero um prospecto de craque lá do Southampton, lá atrás quando ele chegou, um cara que é um pouco mais cerebral, com a ideia do Klopp de que ele pode fazer esse papel mais recuado. Eu pensei realmente naquela ideia do Pirlo, e aqui eu não estou comparando de forma alguma os jogadores, não estou comparando qualidade, mas sim a função de poder carimbar a bola mesmo, todas as bolas passar por ele, acionar os laterais em profundidade, acionar o meio de campo, fazer alguns lançamentos também em profundidade para os atacantes. E infelizmente não foi o papel que ele teve, então eu fiquei um pouco frustrado. Sou frustrado com o Lallana por causa disso, de tudo que o Klopp diz que ele é capaz de fazer, de tudo que eu me lembro de vê-lo fazendo com qualidade e dando sinais bons lá no Southampton, e não foi o que ele fez. Então essa é a minha frustração com o Lallana. Por mim, o Lallana é uma das últimas opções, mas eu tendo a concordar com o João, que conversou comigo lá no Twitter, que o papel de Fabinho ele fez. Ok, teve ali uns erros ali num passe espetado que o Elliott passou para ele, que ele perdeu a bola e tal, mas enfim, deu alguns passes, destruiu algumas jogadas, ok, vamos deixar passar, mas deixando claro que não é o que eu esperava do Lallana. No mais, não tem muito o que falar sobre esse jogo, foi um jogo bem assim, dominante do Liverpool. O Kelleher apareceu no segundo tempo numa cabeçada do 9 do MK Dons, que eu não vou lembrar aqui o nome agora, realmente não fiquei muito prestando atenção, uma defesa de muito reflexo, de bom posicionamento. Foi em cima dele porque ele tava lá. Então, e eu tinha ouvido falar mal do Kelleher, que ele tava mal na Premier League 2, tendo más atuações, e eu gostei muito da segurança, principalmente na saída de bola, que é algo tão importante nos dias de hoje. O Alisson foi contratado muito por causa disso também, e ele pareceu um cara muito seguro com isso. Tocava nos laterais, tocava passes assim, espetados no meio, aquele que quebra ali aquela primeira linha de pressão, né, do ataque. Então foi muito interessante ver a capacidade dele de jogar nessa forma. Além disso, sobre todos os outros estreantes, muitas boas impressões. O Ruever precisa de colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar e ter mais tranquilidade, porque a gente já viu ele fazendo algumas atuações melhores que essas na pré-temporada. Sobre o Elliott, nada a dizer, para mim o melhor deles, dos estreantes, e realmente fiquei espantado, porque eu tinha assim aquela ideia de que ele era um cara muito bom, mas muito novinho, e ele mostrou uma tranquilidade muito legal, um lance que ele dribla dois meio que com o corpo e joga um cruzamento pro Milner, que ele perde um gol cabeceando meio que sozinho.
foi um lance assim que me espantou mesmo, sem contar uma outra jogadaça que ele fez no segundo tempo e a bola caprichosamente pegou na trave. Enfim, consagraria ali a estreia do garoto inglês. Finalizado o jogo, passamos finalmente para a quarta fase da Carabao Cup. Você vai se lembrar que nós saímos aí recentemente para o Chelsea e nunca conseguimos passar desse estágio da Copa da Liga Inglesa. No entanto, já ficou definido o nosso próximo adversário e já acabou a mamata. Nós vamos pegar nada menos do que o Arsenal na quarta fase. A boa notícia é que é em Anfield. E aí eu adiciono aqui que muito provavelmente esse jogo vai ser posterior a uma rodada contra o Tottenham na Premier League. Então não dá para esperar aí que o Klopp vai colocar muitos titulares, mas já dá para esperar de um Keita mais adaptado, de talvez um Adrian nesse time, porque o Alisson deve ter voltado no time principal, alguma coisa desse tipo, com alguns titulares enchendo mais, um Shaqiri que esteve fora hoje por contusão, assim como o Origi também esteve fora por contusão, e claro, o Arsenal também não pode ficar colocando o time todo titular. Então vai ser um bom jogo, nós teremos o fator casa, é um jogo difícil, mas dá para passar também. Além disso, falando sobre o próximo jogo agora, né, no final de semana, nós teremos o Sheffield United. No sábado pela manhã, de manhãzinha, 8h30 da manhã, nós já teremos o próximo confronto. É um jogo fora de casa contra um time recém-promovido da Championship, mas diante dessa campanha invicta que viemos fazendo e diante do nosso principal objetivo, que é a Premier League, não dá para deixar pontos. Então, a ideia é que nós vençamos nesse jogo também. Meu palpite aqui é 3-1 Liverpool, mesmo fora de casa, com a volta de todo mundo descansado. 3-1 Liverpool, e eu quero saber de você. O que você acha? O que você achou desse jogo? O que você achou desses novos valores que o Liverpool mostrou? Muito vem se badalando aí sobre a base do Chelsea, né? Como o Chelsea está muito bem, e eu fiquei muito feliz de ver que a nossa base também vem muito bem. Nós temos ótimos valores para encaixar aí no nosso elenco, para dar mais chances daqui para frente, sem contar do Harry Wilson, que está lá no Bournemouth, que para mim é um cara que tem lugar num futuro aí no Liverpool. Tem Grujic também lá na Alemanha, no Hertha Berlim. Então, enfim, nós temos ótimos valores daqui pra frente. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo, vamos conversar. O que você achou desse jogo? O que você acha do próximo jogo do Sheffield United? Coloca aqui também o seu palpite. A gente não tá fazendo muitos pré-jogos, talvez vai rolar, talvez não role. Eu não vou aqui prometer nada, mas já deixa aqui também seu palpite, deixa sua opinião e conversa comigo, que eu gosto muito de conversar com vocês aqui. A gente sempre troca uma ideia boa como essa que eu citei do João lá no Twitter. Se você não me segue no Twitter, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o meu link lá pro Caminhantes Vermelhos no Twitter. Tá certo? Um abraço pra você, até a próxima. Final aqui, você não caminha sozinho.